decretar que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Amém? Nós nos prostramos diante do Deus que é trino e uno. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que sabe do hoje, do amanhã, do depois. O Deus que está na eternidade. Meus amados irmãos, todas as vezes, o Senhor age para o bem daqueles que o amam. Não temos todas as respostas diante de tudo que enfrentamos, diante das lutas, aflições, mas nós temos a garantia da presença do Senhor. Ele está presente conosco em todos os momentos. E eu quero falar sobre um texto bem conhecido do povo de Deus, aqui em 2 Coríntios capítulo 12, onde o apóstolo Paulo, por 3 vezes, clamou ao Senhor, pedindo que tirasse, que o livrasse, não é, de um espinho na carne. E o Senhor deu uma resposta para ele tremenda. Ele disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Meus amados irmãos, esse texto ele traz muitas coisas importantes, mas a primeira coisa que me chama a atenção e que eu quero deixar com você nesse início é que, independentemente do grau de santificação e do compromisso que nós temos com o Senhor, as aflições fazem parte da vida. Ô irmãos, que coisa difícil, né? Da gente aceitar. A gente aceita por fé, mas as aflições fazem parte da vida. Não foi isso que o Senhor planejou. Mas no momento em que o homem fez a opção de desobedecer, no momento em que o homem saiu da presença do Senhor, no sentido quebrando o seu princípio, então veio o quê? Veio o pecado. E com o pecado vieram muitas outras coisas. Deus não nos criou para que tivéssemos aflições. Mas mesmo diante das aflições, o agir do Senhor, nos sustentando, nos reanimando, suprindo as nossas necessidades, consolando, confortando, é uma realidade. Então, irmãos, as aflições existirão. Isso significa o quê? Que teremos que enfrentá-las. Mas quando vem a palavra que teremos que enfrentar as aflições, o Espírito de Deus nos faz lembrar que o nosso olhar deve estar fixo em Jesus Cristo. Quando ele diz, olhando para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém? Aleluia. Então, em Cristo, nós somos o quê? Ele diz, mas pastor, eu estou em Cristo. E a Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo. Sim, é verdade. A sua presença em nosso ser faz toda a diferença.
mas não impede que enfrentemos as aflições. É verdade. Porém, repito, a sua presença nos faz o quê? Nos faz ultrapassar todas as aflições, todas as dificuldades. Nos faz o quê? Continuar na caminhada rumo à Nova Jerusalém celestial. É Ele quem nos consola, quem nos conforta. Agora imagine a situação do apóstolo Paulo. Como ele diz, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o atormentava. Agora, contudo, é o próprio apóstolo quem diz a razão pela qual lhe foi posto esse espinho na carne que tanto o incomodava. O que é que ele diz? Para que não me tornasse arrogante. A situação do servo de Deus o levou o quê? A orar ainda mais. Irmão, se eu falar uma coisa, diante do sofrimento, diante das lutas, das dificuldades, nós mantemos muito mais os joelhos no chão, diante do Senhor, para que possamos estar de pé diante dos homens, amém? Paulo não estava sozinho. Paulo tinha o Espírito Santo, que habitava em seu ser, e agia em seu favor, mostrando o quê? Mostrando a suficiência da graça de Deus. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão, minha irmã. Seja qual for a luta, seja qual for a dificuldade, o Senhor nunca vai abandonar você. O Senhor nunca vai lhe deixar sozinho. Nós não somos estranhos com um Deus que está lá à distância olhando para a gente, não. Em Cristo Jesus nós somos feitos o quê? Filhos do Deus eterno. Ele nos faz o quê? Herdeiros, seus herdeiros, co-herdeiros com Cristo, amém? Então a presença do Senhor é real. Agora, o que é que a palavra nos diz? Que nós temos que viver por quê? Por fé. Não é por aquilo que entendemos, não é por aquilo que conhecemos. O desafio é que precisamos viver por fé no Deus que pode todas as coisas. Então é a graça de Deus que nos assiste, é a graça de Deus que nos fortalece, para que as adversidades sejam o quê? Sejam ultrapassadas, e as adversidades não cheguem a impedir a nossa comunhão com Deus, amém? Amém? Você pode dizer assim comigo, glórias ao nome de Jesus, bem forte. Diga, eu creio que o meu Redentor vive, já se levantou sobre a terra, e agora, assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercede por mim. Amém. Eu creio. Aleluia. Então, se você crê, o que é que a palavra diz? Que tudo é possível àquele que crê. Amém? Você pode celebrar o Senhor, louvar o Senhor agora, aplaudindo o seu santo nome. Amém. Amém. Agora, o que é que o Senhor diz? A palavra diz o quê? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então nós cremos, e se nós cremos, é o próprio Senhor que nos diz, se você crê, tudo é possível àquele que crê. Amém? Então, o Deus que estava lá com Paulo, é o mesmo Deus que está aqui conosco. Paulo estava vivendo o quê? No período da graça. Nós estamos vivendo onde? No período da graça. Amém? Aleluia. Agora, assim também o trabalhar divino em nosso ser nos faz perceber que precisamos permanecer firmes no Senhor, na certeza absoluta de que Ele nunca irá nos deixar sozinhos, que o Senhor irá realizar tudo aquilo que colocou em nossas mãos, e que o propósito dele na nossa vida é que estejamos procurando viver para o louvor da sua graça, aleluia, o louvor da sua glória, o louvor da glória de Deus. Agora, igreja, nós sabemos do cuidado incomparável do Pai Celestial para com os seus filhos, e não devemos nos esquecer que o seu propósito maior é que vivamos eternamente em sua presença, amém? As preocupações vêm. Todos nós nos preocupamos.
quantas coisas para a gente se preocupar. Mas eu vou dizer uma coisa para você, a nossa preocupação, ela deve ir somente até um limite. Qual é o limite, pastor? Quando a preocupação, ela não vai tirar a nossa paz. Você pode até não dormir bem todas as noites, mas a maioria das noites você vai dormir bem. A entrega ao Senhor, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, significa colocar a nossa vida, colocar os nossos problemas, colocar as nossas aflições, colocar os nossos projetos diante do Senhor. E dizer, Senhor, eu creio que o Senhor vai resolver. Meus amados irmãos, nós nós não devemos, melhor dizer, não devemos viver um evangelho como se o Senhor estivesse lá distante. Viver um evangelho como se tudo aquilo que aconteceu não vai mais acontecer. Nós temos que viver esse evangelho crendo que verdadeiramente o Senhor é Deus. Ele tem poder, Ele age, Ele conhece o nosso coração. Então, diante da sua palavra, muitas vezes da simplicidade, até mesmo da falta do nosso conhecimento, mas o Senhor nos diz o quê? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça, porque o Senhor dá a todos e a ninguém critica. Então, irmãos, nós sabemos que tudo aqui vai passar. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Jesus diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca. A palavra do Senhor permanece a mesma, amém? Agora, Deus sabe até onde podemos suportar. É por isso que Ele equilibra as bênçãos com as dificuldades, amém? Jesus amado, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então, é importante de que não nos esqueçamos de que todas as dificuldades são passageiras, tudo isso vai passar, mas a presença do Senhor é real, Ele está conosco aqui, e nós estaremos com Ele eternamente, amém, aleluia. Então a única coisa que nós temos que preservar também no nosso coração, é que o lugar de adoração, o lugar de louvor, continue sendo o mesmo para aquele que criou todas as coisas, amém, aleluia, glória a Deus. Assim como Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, vou usar esse termo, nós também aprendemos pelo sofrimento. Vejamos o texto, rapidamente, abra a sua Bíblia, na carta aos Romanos, no capítulo 5, Romanos capítulo 5. Aí diz assim, a partir do versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, amém. Agora, nós não nos gloriamos no sofrimento, ou por causa do sofrimento, não, irmãos, mas nós podemos dizer por seus frutos, porque apesar dos sofrimentos, não estamos sozinhos, por seus frutos, por seus resultados. Então, gloriar-se na tribulação é um fruto da fé. Louvado seja o nome de Jesus. Eu louvo o nome do Senhor, eu exalto o nome do Senhor, porque diante dessa aflição terrível, eu não estou sozinho, o Senhor está me colocando de pé, o Senhor está me sustentando, o Senhor está me reanimando, amém? Então, essa palavra, ela tem que ser realidade no nosso ser, a partir do mais profundo do nosso ser, porque esse Deus é real, Ele verdadeiramente existe, Ele nos conhece. Agora, uma coisa é certa, diante do sofrimento, nós oramos mais. Quando a gente está na batalha, né, não sei se é somente eu, mas a gente ora mais. Na batalha a gente se coloca de joelhos ali, orando, apresentamos. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem todo poder e Ele está no controle, amém? Agora, irmãos, é muito importante
que seja gerada em cada um de nós uma dependência constante de Deus. Eu tenho falado isso para os irmãos. Então, quanto mais dependo dele, menor serão os meus erros. Eu creio que todos nós não queremos errar, nós queremos acertar, queremos fazer as coisas certas, queremos que tudo dê certo, é isso. Mas, voltando ao nosso texto, mas ele disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, irmãos, observe que a resposta do Senhor foi uma resposta simples, mas definitiva. Por quê? Porque o Senhor é quem conhece o amanhã. Então, se vivo por fé, se creio que Ele está agindo, eu sei que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, por mais dolorosas que sejam, o Senhor não vai me desamparar. O Senhor nunca vai desamparar os seus filhos. Aleluia, aleluia. Quando nós apresentamos diante do Senhor e recebemos a sua resposta, quantas vezes é uma resposta diferente daquela que gostaríamos de receber? Mas o que é que o Espírito Santo nos faz entender e nos faz aceitar? É a resposta divina para aquilo que você apresentou diante dele. Ele já sabia que a gente iria passar por lutas e dificuldades, sim. É por isso que ele nos prepara. Cada dia, irmãos, é um preparo. Cada dia é uma lição. O Senhor diz que basta cada dia o seu próprio mal. Nós não podemos antecipar o mal de amanhã para hoje. Não. Tudo no seu devido tempo. Aleluia. Agora, irmãos, essa é uma lição tremenda para nós hoje. A vontade divina não é como a vontade do homem. Ou seja, Deus não tem objetivos pessoais. Deus não tem caprichos pessoais. Ele nos ama por igual. Ele não ama mais a um do que o outro, não. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, aleluia. Então o seu agir tem sempre como objetivo maior o quê? O bem dos seus filhos. E quando ele chama alguém, pastor, é porque nós não estamos aqui para semente. Nós não estamos aqui para passar o tempo inteiro, a vida toda, não, irmãos. Não. Então no momento certo, ele chama. Eu tenho dito sempre aos irmãos, eu gostaria de ser arrebatado. Mas ou arrebatado ou chamado, a gente vai estar na presença do Senhor, amém? Louvado seja o seu santo nome, aleluia. A presença do Espírito Santo nos faz aceitar a resposta divina. É por isso que Ele nos consola. É por isso que Ele nos sustenta. É por isso que Ele nos reanima. É por isso que Ele nos faz lembrar quem somos, quem habita em nós e a quem servimos. Agora, a igreja amada do Senhor, se vivemos sob a perspectiva da eternidade, a graça de Deus nos será suficiente sempre. Vivemos sob a perspectiva da eternidade. Então, a graça de Deus sempre nos será suficiente. Amém? Agora, uma outra coisa que não devemos esquecer, igreja, é que a graça de Deus, ela é maior do que a vida. Então a graça de Deus não impede o sofrimento. A graça de Deus não impede que venhamos a cair em pecado. Mas a graça de Deus nos assiste. Ela nos assiste no sofrimento. Ela nos assiste quando caímos. Ela nos assiste em todos os momentos. Aleluia. Agora, em Cristo Jesus, não vivemos de explicações ou justificativas. Vivemos por fé no Deus eterno. Nós chegamos ao final do ano. Chegamos ao final do ano. Daqui a alguns dias, esse ano vai estar ficando para trás e virá o novo ano. E muitas pessoas dizem, pastor, mas como será o novo ano? Eu digo sempre o seguinte, eu não sei como será o novo ano, mas de uma coisa eu tenho certeza, a presença do Senhor é real e será real também no próximo ano. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo pode mudar, mas o Deus eterno, jamais. Tudo pode mudar, mas as suas promessas, todas elas,
serão cumpridas em nossa vida. Amém? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vejamos esse texto, diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e eternamente. Amém. Aleluia. Meus irmãos, a convocação e o trabalhar divinos em nós, seres humanos, é para que nos tornemos, olha só, é para que nos tornemos semelhantes a Cristo. Então, a semelhança a Cristo é o objetivo imediato da nossa santificação. A semelhança a Cristo é também o nosso meio principal de glorificar a Deus. E o progresso da santificação nos torna o quê? Semelhantes a Cristo. E quanto mais semelhantes a Cristo, mais glorificamos a Deus. O Senhor quer que a gente faça isso. Ele trabalha para que a gente seja parecido com o nosso Salvador. Ah, pastor, mas eu não vou conseguir. Ninguém vai. Porque todos somos pecadores. E Jesus Cristo, o homem, foi o único que não pecou. Ele permaneceu santo durante toda a sua vida. Equipe de louvor. Então a graça de Deus na vida do crente faz o quê? Evita que ele se orgulhe. A graça de Deus na vida do crente é suficiente para a sua vida. A graça de Deus na vida do crente ajuda nas fraquezas. A graça de Deus na vida do crente o assiste em todas as circunstâncias da sua vida. Então, a partir de hoje, nunca mais você vai dizer: eu estou sozinho, somente eu sei o que estou passando. Não, Deus sabe mais do que você, porque Ele já sabia antes. Lá no Calvário, Ele já conhecia a minha, a sua, a nossa dor, e Ele levou sobre si, para que pudéssemos o quê? Para que pudéssemos ter uma vida diferente, para que pudéssemos viver para o louvor da sua glória. Então, todos aqueles que estão em Cristo, o Senhor derrama, o Senhor nos dá tudo o que é necessário para que nós possamos viver uma vida cristã de maneira intensa. Vida cristã de maneira intensa não significa você deixar tudo na sua vida e vai cuidar somente da vida espiritual, não. Significa que você vai cuidar de todo na sua vida, mas que você vai ter uma vida cada vez mais dependente do nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, em Cristo Jesus, o que é que Ele nos faz? Ele nos faz fortes nas fraquezas. E se estamos convictos de que Deus sempre nos dá o melhor, então, igreja, estejamos aceitando cada uma das suas respostas, na certeza de que o melhor de Deus está sendo derramado sobre a nossa vida. Tudo que recebemos é pela graça de Deus. Nós não merecemos absolutamente nada, mas a graça de Deus, que é incomparável, a graça de Deus que é maior do que a vida, a graça de Deus pela qual nós somos salvos, é essa graça que é derramada sobre a nossa vida, é essa graça que nos assiste, a mesma graça que assistiu ao apóstolo Paulo, o mesmo Espírito que continuou sustentando o apóstolo Paulo, mesmo diante da resposta do Senhor: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então vamos fixar o nosso olhar em Cristo, vamos estar com o nosso olhar fixo em Cristo, vamos estar com a nossa vida voltada para o Senhor. E ter a vida voltada para o Senhor não significa esquecer o dia a dia, mas que possamos enfrentar cada luta sem desviar o nosso olhar do nosso Redentor. Amém? Fiquemos todos de pé, equipe de louvor.